Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Anne do Dizaiane e hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui. Esse vídeo vai ser uma resenha dele e eu resolvi separar ele em 5 partes para poder fazer com que vocês entendam melhor os pontos sobre esse livro. Essas 5 partes são introdução, desenvolvimento, análise, temas e mensagens e conclusão. Então vamos lá para a primeira parte, a introdução. A cidade dominada por gangues é um dos cenários principais desse livro, onde a morte e a violência são coisas muito comuns. Mas existe um território meio que neutro, que é um colégio chamado Mitch. Eu acho que é Mitch que se pronuncia, porque é M-I-C-H-I. Eu imagino que tenha som de T. Mas enfim, esse lugar, teoricamente, é o único território neutro da cidade, onde as gangues concordam em manter paz ali. O livro gira em torno de 8 personagens que pertencem às 2 maiores gangues, que é a Yakuza e a Kuna. Nesse ambiente completamente caótico e tudo mais, você vai ver os personagens desenvolvendo não só os assuntos das gangues e coisas relacionadas a isso, como também questões de desenvolvimento pessoal e relacionamentos e tudo mais. Uma coisa legal é que os personagens, eles são adolescentes, então eles tomam decisões completamente baseadas nos hormônios e coisas juvenis, vamos dizer assim. O que no começo eu vou assumir pra vocês que foi um pouco difícil eu me vincular com esses personagens, simplesmente porque hoje em dia eu tenho 25 anos, então eu não me identifico mais com essas escolhas e essas ações tão extremas ou às vezes tão recatadas no sentido de aprender a desenvolver os sentimentos e a falar sobre as coisas, mas enfim, a questão é, se esse é o tipo de livro que você gosta de ler e você não tem problema com isso, você vai desenvolvendo muito bem a história e vai vendo como o universo e o cenário, ele se amplia muito mais. Agora vamos para a segunda parte, o desenvolvimento. O enredo gira em torno de um cristal que é muito poderoso e pode equilibrar o rumo entre a guerra entre essas gangues, e também, no começo do livro, você conhece uma personagem que eu não vou dizer quem é, mas ela não é do planeta que a história se desenrola. E ela conta que esse cristal também vai ser responsável por salvar o planeta dela. Então nós temos uma coisa em comum dentre esses personagens, eles estão em busca desse cristal, que vai, assim, mudar completamente o rumo da história de todos eles, se não do mundo inteiro. Além disso, os personagens, eles se veem numa busca de poder, numa guerra em relação a poderes e tudo mais, poder no sentido hierárquico também, não só poder de magia e coisas assim, e eles resolvem firmar alianças e criar grupos ali, todos em busca de um objetivo, que no caso é o cristal, e eles se unem contra esses inimigos em comum que eles vão desenvolvendo ao decorrer da história. Ao decorrer da leitura, você vai sendo apresentado a uma série de eventos dinâmicos e muito acelerados, e as coisas, assim, acontecem de uma forma muito rápida, o que pode ser 2 pontos. Tem gente que não vai gostar, justamente porque as coisas acontecem de forma muito rápida, mas um ponto positivo nisso é que o livro nunca fica lá embaixo, sabe? Você sempre tem vários picos e coisas acontecendo e tudo mais. Dentro dessa parte de desenvolvimento, a autora conseguiu, assim, colocar coisas que misturam a realidade e a ficção, sabe? Porque ela fala sobre a realidade de pessoas que vivem essa questão brutais mesmo da vida real, sem perder essa urgência dos personagens pelo objetivo em comum que eles têm. Terceira parte, análise. O livro, ele começa meio lento, eu demorei um pouco pra me fisgar, me conectar com os personagens, porque primeiro, são vários personagens, e eu vou assumir que eu fiquei um pouco confusa com a quantidade de nomes e a quantidade de pessoas envolvidas nas coisas ali. A escrita da autora também é uma escrita um pouco diferente do que eu tô acostumada, mas conforme o desenvolvimento vai acontecendo, você vai entendendo o contexto no qual os personagens estão inseridos, e aí as coisas vão começando a fazer mais sentido. Além da parte em questão de violência e toda essa mitologia, vamos dizer assim, por trás das gangues e por trás da busca deles, essa questão da fantasia em si, da ficção, como também a parte real, porque, de novo, os personagens são todos adolescentes e eles tomam algumas decisões, às vezes, muito burras, o que acaba sendo engraçado. E aí você tem esse contraponto de uma ficção com personagens que são muito reais, porque a gente sabe que adolescente só faz bosta. Mentira, não, nem sempre, mas às vezes sim. Uma das coisas que eu mais gostei no livro é essa vibe de found family, que pra quem não sabe, é uma trope de família encontrada, que é basicamente quando você encontra a sua família no meio do caminho, sabe? Você desenvolve amizades que são basicamente como família. E o livro, ele aborda vários temas importantes, como amizade, lealdade, violência, superação, e como todos esses conceitos e ideias na prática podem moldar a sua vida de formas que a gente não
tá, às vezes, acostumado. Uma das mensagens principais do livro, pra mim, é duas coisas, na verdade. É a ideia de que a gente sempre consegue dar um jeitinho, sabe? Que as coisas nem sempre vão dar certo, mas que a gente precisa continuar tentando. E por mais clichê que seja, dentro da Found Family, da trope de Found Family, você vai encontrar muito isso, que é a parte da união, sabe? Que se você não tivesse todos aqueles amigos ali do seu lado, se as suas escolhas tivessem sido diferentes, o resultado de tudo seria muito diferente também. Arrisco dizer que até catastrófico. Algumas informações importantes. Esse é o primeiro livro de uma série de 4 livros. Todos eles estão disponíveis no Kindle Unlimited. Eu vou deixar em algum lugar da tela aqui a classificação indicativa. Ele é um livro que mistura fantasia, ação, drama, tudo de uma forma envolvente, apesar de ter todas essas questões que eu falei. É uma leitura muito boa. Se vocês forem procurar resenhas de outras pessoas que leram também o livro, vocês vão ver que é de uma forma unânime que o começo dele é um pouquinho lento, mas que com o decorrer do livro, as coisas vão acontecendo, acaba sendo uma fantasia muito legal. Eu tive que mexer a câmera um pouquinho, então se eu mudei de lugar foi por conta disso, tá? Um ponto que eu acho muito interessante é que, como tem 4 livros pra poder desenvolver toda essa história, você tem tempo de escrita para os personagens amadurecerem. Então eu tô ansiosa para poder ler a continuação dos livros, o segundo, enfim, até o último, para poder ver aonde essas coisas vão levar, o que vai acontecer com o resto dos personagens, quem eles vão se tornar. Eu não sei qual vai ser os anos de desenvolvimento deles, se eles começaram como adolescentes, se eles vão terminar como adultos. Eu tenho várias questões para poder desenvolver que, se você for ler esse livro, você vai ver que as respostas não vão estar todas completas no primeiro livro. Mas, de novo, a gente tem tempo pra poder desenvolver, tempo pra esses personagens amadurecerem. Então, a autora conseguiu colocar essa dúvida na minha cabeça e eu quero saber aonde vai dar essa história. Sim, eu mudei a câmera de novo, tá? O problema não é seu celular, nem a sua TV, nem seu computador, sei lá, o problema sou eu. Mas é só pra concluir o vídeo e dizer que eu vou deixar o link aqui embaixo desse primeiro livro. Vocês vão ter acesso a todos os outros livros lá. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha aí. Tchau, tchau!